Como conseguir ficar mais agressivo e ficar mais calmo nas horas que eu quiser ficar mais agressivo e nas horas que eu quiser ficar mais calmo? Felipe Jefferson. Nós temos dois tipos de pessoas. Todos nós carregamos também esse tipo dentro da gente. Um lado nosso é mais naturalmente agressivo, instintivo, impulsivo, e o outro lado que é mais pacífico, evita o combate, foge da luta ou de uma agressão ou de uma situação de conflitos. Sente mais medos, enquanto do outro, a pessoa é pra cima, né? Um pouco até inconsequente. O famoso pavio curto, muitas vezes. I have a student of my own. E quando você é um lutador, você é um artista marcial, você desenvolve o seu equilíbrio. Você começa a perceber qual é o seu lado. Então você precisa, de repente, desenvolver realmente mais um pouco a sua agressividade para alguns momentos. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa violenta na sua vida ou agressiva. Quer dizer que você, em determinados momentos, deve saber que deve usar mais efetividade. Existem momentos na luta que você tem que agir com agressividade, você tem que ser mais intenso. E tem aqueles alunos que vão começar a lutar, vamos dar exemplo agora do Kung Fu, seja no boxe, no Sandá, enfim. Você vai dar aquele golpe e o aluno só tocou, deu aquele golpe de levinho, porque ele está iniciando, ele tem um receio de lutar muito grande. Ele mal encostou, ele, desculpa, te acertei e machuquei. Ele se preocupa muito em machucar o outro, ele evita o combate a qualquer custo. E ele também tem medo de se machucar, porque muitas vezes esse aluno é aquele que vai lá, com muito esforço, ele dá o primeiro golpe e ele, te machuquei, ele já recebe o outro golpe ali, porque o outro é justamente o lado que é da agressividade, pra cima e não tá nem aí. Então isso, dentro de uma aula de Kung Fu, por exemplo, a gente trabalha as características dos alunos. Existem alunos que, durante o sparring, durante ali um momento de conflito, o professor começa a dosar. Opa, calma, você está se excedendo, não precisa ser tanto. Aí o professor vai podando as asinhas dele para ele perceber que ele está agindo com muita agressividade. Isso vem com o tempo, com simulações e o professor sempre orientando. Enquanto do outro lado, aquele aluno que não consegue golpear, não consegue bater porque congela, né? O professor tem que dar um incentivo a ele, tem que mostrar para ele que não, aqui é o momento de você fazer isso. Existe um momento de fazer alguma coisa e esse é o momento, faça agora. E ele vai se desenvolvendo aos pouquinhos. Então, nesse caso do aluno que é muito né, que ele não tem essa agressividade desenvolvida naturalmente, ele começa a treinar ali a técnica, depois vai para o saco de pancada, soltar mais os golpes, depois vai para a manopla, e aí o professor, quando for colocar ele para lutar com outra pessoa, num combate, é claro que gradual, mais leve, o professor ele vai pegar aquele aluno mais graduado, mais ali esperto, que sabe que aquele aluno tem aquela dificuldade que ele precisa desenvolver. Então esse aluno graduado vai se doar para ele, ele vai chegar, ou até mesmo o professor que quiser fazer com ele, ele vai fazer com que ele perceba que ele pode entrar, que ele pode golpear, que ele tem que ter um incentivo, que ele tem que se soltar. E com o tempo, durante esse combate, o outro, né, o aluno graduado ou o professor vai começar a mostrar para ele, você tem que sentir também. E ele mais solto recebe o golpe e vai gradualmente evoluindo nessa questão de saber entrar com tudo quando necessário. O problema é que muitas vezes o professor, que não é tão bem capacitado, até porque há uma cultura de um modo geral em diversas artes marciais, especialmente aqui no Brasil, do professor, bota pra lutar logo, tem que aprender na prática, é assim. Para muitos alunos pode ser algo traumatizante, então ele tem que ir aos pouquinhos para não gerarem mais traumas nele, porque inclusive muitos desses que congelam são porque sofreram traumas durante a vida, em algum momento da vida, seja na infância, também tem a ver com a formação, com a criação que os pais deram, com a cultura de onde ele vive, né? Assim como do lado agressivo, também tem a ver com traumas, a criação familiar. Ele chega na fase adulta sem saber por que ele é daquele jeito, por que ele é amedrontado e por que ele é muito agressivo. Manter a calma é o mesmo que manter o centro, o equilíbrio. O guerreiro, o praticante de arte marcial, ele deve seguir pelo caminho do meio. E esse caminho do meio é aquele onde você anda de forma sólida, firme, e você consegue olhar as diferentes situações numa neutralidade onde você consegue aproveitar as oportunidades da melhor maneira. Seja na vida, naquele momento que você tem que ser intenso, agressivo, competitivo de repente, e no outro que você tem que exatamente manter a calma, às vezes não tem que fazer nada.
Às vezes a melhor ação é a não ação. Para manter a calma, você precisa respirar. Então, vamos controlar seu pulso. Respira. O primeiro ponto, então, para eu responder na prática a sua pergunta é: seja a agressividade ou seja a calma, você precisa respirar. Vou dar um exemplo para vocês interessante sobre alguém agressivo com uma ação agressiva que naquele momento ela foi muito infeliz. Eu me recordo, não tem tanto tempo, que foi uma morte no supermercado feita por um segurança com um cliente. O segurança matou, assassinou, provavelmente não por intenção, mas matou, foi a óbito um cliente quando ele estrangulou ele no chão. Eu não sei se vocês lembram disso, se não me engano, acho que foi no Extra Supermercados. E ele segurando o cliente no chão por muito tempo, bloqueando a circulação sanguínea dele. Então, o nosso cérebro, que recebe o sangue, e o cérebro manda informação para os nossos órgãos vitais para manterem o nosso corpo funcionando, não podia mais fazer isso. Ele não tinha oxigenação mais, porque fez ali aquele V que não permitiu com que, às vezes, as artérias levassem o sangue para o cérebro do indivíduo. Ele veio a óbito. Essa agressividade foi necessária, talvez, no momento de mobilização, mas ele manteve aquilo pela sua, talvez, falta de inexperiência, total despreparo, né? Não tinha aquele segurança, provavelmente, nenhuma consciência em relação à anatomia, à fisiologia do corpo do indivíduo. Então, ali, ele usou a agressividade dele ao extremo, de forma desnecessária. Tirou uma vida de forma desnecessária, banal, por incompetência. Então é muito importante que a gente tome cuidado, porque às vezes a nossa ação agressiva, por um descontrole emocional, por um medo de repente, pode matar uma pessoa. Eu não sei o que se passou ali na cabeça daquele segurança. De repente eu tenho que ficar segurando ele aqui até a polícia chegar, porque se esse cara sair daqui eu não vou nem saber como agir. Pode ter passado isso na cabeça dele. Pode ser também que ele tinha um lado não de medo, mas de raiva. Finalmente peguei alguém que eu queria pegar. Não se sabe. Mas em ambos os casos, tanto no medo quanto no excesso de raiva, de agressão, você tem que dominar, trazer para uma prática que vai te equilibrar. Então temos esses 3 caminhos: respira, faz uma autoanálise e coloque em prática de forma saudável, gradual, para que você consiga com o tempo superar as suas adversidades, os seus medos, conseguir atacar e ser agressivo quando necessário, tá bom? E quando você é muito agressivo, você tem que diminuir isso para não causar nenhum mal-estar para ninguém e nem para você também. Então, quando a gente se entende, a gente começa também a entender o outro. Então, é muito importante esse momento de reflexão, esse momento de prática é importante, mas o momento de observar como o indivíduo funciona. Se você entende como você funciona e o maior adversário que você tem é você mesmo, você entende, de uma certa maneira, as outras cabeças também. Então é isso, Felipe, e todos aqueles que buscam esse caminho da arte marcial como uma maneira de ascensão na nossa vida, né? Espero que vocês tenham gostado e compartilhe esse vídeo para outras pessoas que vocês achem que podem se beneficiar também. Capricha um like se gostou, se você é novo e não se inscreveu ainda, se inscreve e ativa o sininho. Agora, deixa também nos comentários se você é uma pessoa mais ativa, pra cima, mais agressiva, mais yang, ou se você é mais quietinha ali, evita confrontos. Você mais in. Comenta aí embaixo. Eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo encontro do Mundo Kung Fu. Um forte abraço, saudações. Zaijian!